Querido, abra a sua Bíblia no Evangelho, aliás, no Evangelho não, no livro, de Êxodo, no capítulo 24, nós vamos ler a partir do 1. A Melissa pediu para eu fazer, que não estou vendo ela, para ela poder fazer um negócio para postar, Êxodo 24, desistiu. Quem achou, diga amém. Faz tempo que a gente não fala isso, Depois Deus disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. Adore à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés dirigiu-se ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. E em seguida enviou jovens israelitas que oferecessem holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. E em seguida leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com Moisés. De acordo com todas essas palavras, disse o Senhor a Moisés, o 12 eu estou já: suba o monte, venha até a mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi, a instrução do povo. Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor por esse privilégio de ouvirmos, recebemos a Tua palavra, e certamente ela vai produzir grandes transformações no nosso coração. Nós nos alegramos, Pai, por essa palavra tão especial que o Senhor hoje traz ao nosso coração. Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade de poder ministrar essa palavra. Tudo que eu te peço, Pai, é que eu simplesmente seja um agente do seu amor, da sua graça, da sua sabedoria ao transmitir essa mensagem, que o teu Espírito Santo use minha vida de uma forma muito especial, poderosa, Pai, para que o Senhor possa fazer tudo que está no teu coração, no nosso coração, de cada família aqui, Pai, dos que estão em casa, que o Senhor, através dessa ministração, da liberação dessa palavra, possa transformar lares, famílias, possa transformar vidas, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus, repreendendo todo o mal, todo o intento do inimigo de roubar essa semente maravilhosa, bendita. Nós repreendemos, Pai, todo espírito de distração, incredulidade, frieza, indiferença. Nós repreendemos, mandamos embora em nome de Jesus e declaramos nossa mente totalmente fixada no Senhor, entregue ao Senhor, cauterizada ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor amado. Sabemos que nós vamos sair daqui mais sábios, mais crescidos, por causa da Tua palavra, que é sempre bendita, para todos sempre bendita. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vemos um texto aqui, querido, que expressa bem a glória do Senhor, o interesse pela glória do Senhor e como o Senhor nos quer envolvido nessa glória dele, como o Senhor nos quer perto dele, como ele nos quer envolvido cada vez mais próximo dele, cada vez mais penetrado nele, na sua glória, naquele lugar onde nós recebemos as grandes e melhores revelações. O Senhor nos quer nesse lugar bem próximo, onde Ele não precise gritar conosco, um lugar onde Ele pode ser uma brisa suave, e a gente vai entender, a gente não vai precisar de alguém, não tenho nada contra e não é pecado, alguém nos dizer alto: eis que te digo, ou
cair no chão, tudo isso eu não sou contra, tudo isso já aconteceu comigo, não tem nenhum problema. Mas às vezes as pessoas, por estar tão distante, habituado a um envolvimento distante com o Senhor, faz essa relação da nossa aproximação também como ser humano, porque quando estamos nós precisamos de gritar, nós não desfrutamos do que a pessoa favorece, do que nós podemos dar para a pessoa, porque nós estamos distantes. O Senhor nos quer próximo, que próximo nós desfrutamos de algo mais. Eu quero te perguntar, você ama a glória do Senhor? Você ama esse lugar, esse cume do monte, esse lugar aonde está a glória do Senhor, aonde o Senhor está? Você ama, querido? Estar, querido, envolvido nesse ambiente da glória do Senhor é estar no melhor lugar que existe. E basta que nós experimentemos só um pouquinho dessa glória do Senhor. Por que nós ficamos? Agora durante o louvor, você ficou todo quebrantado, eu fiquei quebrantado. Por quê? Porque o louvor atrai a glória do Senhor. O louvor, ele atrai a presença, o Senhor habita no meio dos louvores. Então, quando nós experimentamos um pouco só da glória do Senhor, nós ficamos todo quebrantado. Mas será que nós suportamos ficar totalmente penetrados nessa glória do Senhor? Será que o nosso estilo de vida, ele permite que a gente penetre essa glória do Senhor? Será que a vida que eu vivo me dá o direito de não ficar no cume do monte, de não ficar onde ficou os outros 73, mas ir aonde estava Moisés, onde Moisés foi chamado? Querido, um dos nossos maiores desafios não é entrar na presença de Deus. Qualquer um quer, qualquer um pode entrar, qualquer um pode desejar isso, mas o nosso grande desafio não é entrar na presença, na glória do Senhor, mas o grande desafio é permanecer na glória, permanecer na presença do Senhor. E a gente percebe hoje, querido, que essas portas da adoração, elas estão totalmente abertas, isso é notório. Há tantos ministérios, há tanto chamado a isso, nós podemos ficar o dia inteiro, se quiser, 24 horas por dia, ininterruptamente, os anos da nossa vida, ouvindo coisas diferentes que nos conduz a essa glória do Senhor. Há sim um derramamento, eu creio que está sim se cumprindo e já há muito tempo esse derramamento do Espírito Santo, e de uma maneira muito poderosa e abundante sobre toda a humanidade. Nunca se ouviu tanto falar do amor de Deus, da adoração, nunca fomos tão fervorosos na adoração, nunca a palavra de Deus foi tão pregada de uma maneira tão intensa. É claro que nisso tudo tem muitas coisas que não concordamos, tem muitas formas de fazer isso, mas a verdade é que tem muita coisa séria, como nunca houve, sendo pregada, sendo derramada no nosso coração. Porém, assim, querido, como há uma grande diferença entre ser tocado e ser cheio do Espírito Santo, há também a diferença entre entrar na presença de Deus e permanecer na sua presença. Qualquer pessoa hoje, chegar na tua casa, ainda que ela nunca teve uma experiência com Deus, nunca leu a Bíblia, nunca ouviu uma adoração, ela pode ligar o seu aparelho, ela pode ligar lá, ela pode entrar num desses aplicativos e ela pode se quebrantar lá na presença de Deus. Pode ou não pode? Pode. A gente vê muitas experiências de pessoas que... aquele povo lá que Paulo visitou mesmo, eles estavam adorando lá, Paulo dizia, esse é o Deus desconhecido, eles estavam adorando algo que eles nem conheciam. Mas por quê? Um ambiente favorável, um ambiente que Deus proporciona para que a gente se quebrante, porque quebrantado, nós somos mais acessíveis a Deus. Então, esse derramamento, sim, eu creio, ele precede a volta do Senhor Jesus. Jesus está às portas, por isso que está escancarado, o véu rasgou, está escancarado para que nós possamos adorá-lo, mas Ele não quer só que a gente tenha momentos na presença dEle, Ele quer que a gente permaneça todo o tempo.
Nesse versículo 1 que nós lemos, ele faz uma lista de quem deveria acompanhar Moisés nessa jornada ao cume do monte. Mas dessa grande jornada aí de 74 pessoas, somente uma pessoa iria entrar na presença de Deus. E aqui eu vejo a nossa primeira dificuldade, que é deixar de se conformar com o que é bom para experimentar o que é melhor. Querido, como tem gente na igreja conformado com coisas boas. Por que conformar com bom se tem melhor? Tem muitas coisas na minha vida que era bom ano passado. Esse ano eu tenho coisa melhor, nem tenho tempo mais para perder com aquelas coisas boas. Mas, querido, tem gente estacionado, estagnado no bom e não dá a oportunidade de se experimentar o que é melhor. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá a ele. Então, querido, a humanidade ela gosta muito, às vezes, do embalo. Por que ela fica no bom? Porque ela gosta de embalo, ela gosta de estar onde está a galera, os agitos, ela gosta de congresso, ela gosta de seminários, de eventos. Mas preste atenção no versículo, só Moisés se chegará ao Senhor. Quem está disposto a sair da multidão, do agito. Quem não está só disposto a buscar Deus em congresso. Vai ter um congresso profético. Meu, se for congresso profético, então, é multidão. Se for libertação, sabe? Se for cura, meu Deus, basta chamar o Hernando aqui, que o negócio bomba. Mas Deus quer tirar você. Isso é ruim? Não, é bom, é ótimo. Mas tem um lugar melhor. Tem um lugar melhor. Só Moisés chegará ao Senhor, os outros não chegarão, nem o povo subirá a ele. Sabe, queridos, esse acesso profundo à presença de Deus exige se desprender desse meio óbvio, trivial e muito confortável que nós vivemos. A gente se adapta, tem uma boa cadeira, né, tem um bom som, tem um bom pregador, aleluia, um bom louvor, glória a Deus. Então tá bom para mim, e eu vou domingo, tá bom demais para mim. Isso é trivial, isso é o confortável, isso é o óbvio. Mesmo aqui, querido, entre nós, há muitos lugares que não dá para a gente levar qualquer pessoa. Até mesmo nos cômodos da nossa casa, aqueles que nós até consideramos como amigos, muitos deles não entram em alguns cômodos da nossa casa. É verdade ou não é? No cume do monte, só entra quem Deus convida. Todos vão ficar. Moisés, vem cá. Tem um lugar, querido, em Deus. Tem um lugar na glória de Deus, na presença de Deus, que eu preciso construir com a minha adoração no pé do monte, ainda vamos falar disso, para que eu seja convidado a participar de um nível mais íntimo, mais profundo. Esse mesmo amigo que talvez hoje não entraria no seu quarto para conversar com você, na sua cozinha, para sentar, né, a toda vontade na sua mesa, hoje não faria isso, mas amanhã ou depois, se você não parar com essa vida, esse relacionamento, certamente, daqui a pouco você vai convidá-lo para estar no lugar mais íntimo. Ele vai ter mais liberdade. Aquele que talvez hoje diga, eu não vou, não boto a mão na geladeira do pastor. O Júnior, meu Deus, quando ele começou a namorar a Melissa, agora vai lá, é folgado, ele come tudo que tem na geladeira. Por quê? Porque agora ele é íntimo. Eu não preciso agora nem convidar, ele vai como quer, ele entra. Deus falou isso acerca de Moisés. Moisés é meu amigo, ele fala comigo face a face. É muito bom, querido, a gente ir com a galera assim, é bom, é necessário até. É muito bom estar onde a galera está, mas melhor ainda é estar aonde a intimidade com o Senhor.
aonde existe a intimidade com o Senhor, porque não é esse burburinho, não é esse barulho da galera que mexe com o coração do Pai. Não é isso, mas é o nosso desejo, juntamente com a nossa disposição de ter intimidade com Ele, é que mexe com o coração do Pai. Eu gosto de estar com a galera, é tão gostoso, é muito bom. Eu sempre participei dos seminários, é muito gostoso, mas a minha santa crítica é que 99, os 9 que você quiser, voltam do mesmo jeito que foi, se não pior, porque arrumou um jeito de pecar naquele lugar. A galera, querido, é legal, mas se parar por ali, talvez seja melhor nem estar com ela. É melhor ficar sós com o Senhor, é mais proveitoso. Estou mentindo? A Melissa, querido, ela não senta no meu colo aqui na igreja. Já viu ela aqui no culto sentada no meu colo? Melissa tem 25 ou fez 26 já, Bê? Oxi. 26, fez agora em julho, 20 de julho. Mas lá em casa, com essa idade, ela senta no meu colo ainda. Desse tamanho, senta no meu colo. Por quê? Porque no meio da multidão, a gente não tem essas intimidades todas com o Senhor. Mas quando estamos a sós com Ele, ela faz isso porque eu sou o pai dela. Então o relacionamento que ela tem comigo aqui não é de falta de amor, não é de contentamento aqui no meio da multidão. Mas quando eu estou sozinho com ela, ela desfruta, ela beija, luta, pula em cima, pede dinheiro, né? Só não dá dinheiro. Querido Jacó, para ter um encontro com Deus, ele precisou deixar aquele agito diário que ele estava vivendo, e até mesmo aquelas preocupações mais genuínas, como a família. Jacó, num determinado momento, para ter um encontro com Deus, ele teve que abrir mão até da própria família. Eu não estou pedindo para você largar a tua família, não, querido. Mas tem momentos que para você entrar na presença de Deus, e isso é muito comum ver, as pessoas querem um tempo na presença de Deus, mas é filho, é esposa, você está querendo lá na adoração, e chega, tem conta, e chega, tem hora que você precisa dizer, para, dá um tempo. E se Jacó não tivesse feito isso, ele não teria experimentado. Então ele mandou adiante dele, não vamos entrar na história que é muito longa, adiante dele a família, porque ele precisava ter um encontro com Deus. E se não fosse isso, essa decisão dele, ele não teria. Sim, queria muito bom a gente estar assim com os irmãos, e Deus se agrada muito disso, mas eu diria que aquilo que Ele quer tratar somente comigo, com você, não vai acontecer de outra forma, senão a sós com Ele. Não vai acontecer, e é aí que acontece é nesse lugar, nesse ambiente, querido, que nós recebemos as maiores curas, as maiores libertações da nossa vida, é nesse lugar de intimidade, sozinho com Ele, porque na multidão nós nem mostramos as caras, nem para Ele, mas sozinho, nós somos nós mesmos, limpo, desnudado, peladinho. E é isso que o Senhor quer. É só quando nós estamos, querido, a sós com Deus, que nos sentimos livres de nós mesmos. É só quando nós estamos a sós com Ele. Porque quando nós estamos com os outros, nós não somos nós mesmos, nós ficamos presos às coisas que nós achamos, inventamos a nosso respeito, né? E aí nós ficamos presos em nós mesmos. E o Senhor está dizendo, vem aqui. Fica comigo, para você descobrir quem você é e mais, quem eu sou para você. Querido, isso é bom demais. Nós somos mais verdadeiros, porque nós nem temos, né, como mentir para Ele, porque a gente já sabe, Ele sabe tudo a nosso respeito. Sim, querido, Deus, Ele ama essa multidão.
Deus, ele se compadecia, Jesus se compadecia da multidão, ele curava assim na multidão, ele dava pão, Jesus, ele dava peixe para a multidão, mas quando Jesus quis revelar a sua glória, ele chamou poucas pessoas. Olha do que eu estou falando, você está entendendo, querido? Quando Deus quer revelar a sua glória a você, não vai ser na multidão. Deus vai chamar você do lado, vai te levar para algum lugar. E até o próprio Senhor Jesus, ele separava um tempo para estar na glória do Pai. E nós precisamos, querido, ter essa experiência de um encontro profundo, marcante, como o de Jacó, que tem que produzir uma marca, produzir algo em nós, que ele ficou mancando o resto da sua vida, porque Deus quis marcá-lo com aquela presença dele. Você é um homem marcado com a minha presença. Nós precisamos ter uma experiência, querido, que nós vamos contar o resto da vida, uma experiência da glória do Senhor, querido. O que nós estamos compartilhando é a experiência de um homem que experimentou a glória do Senhor e a sua vida foi totalmente transformada, e foi assim com todos os homens. Não são, querido, todos que estão dispostos a aprofundar na intimidade do Senhor. Não são todos que estão dispostos a abrir mão, né, do seu conforto emocional, que às vezes massageia demais o nosso ego. E como tem, querido, isso em nós? A gente não gosta de ser a gente mesmo, porque um pouco do nosso ego, do nosso orgulho vai acabar, porque quando eu for eu mesmo para você, você já sabe que eu sou chato, mas você vai descobrir que eu sou bem pior do que você pensa. E aí eu quero que você pense que eu sempre sou o cara legal, bonzinho. Desculpa, amor, vocês não estão dormindo. Eu sei que eu vou tomar umas em casa, gente, porque eu falei que estavam com sono, mas eu vou ouvir tanto. Não estava, meu bem, só você que não estava, era o Denis que foi cantar, o Denis estava. Não são todos que estão dispostos a aprofundar, querido, na intimidade do Senhor, que estão dispostos a abrir mão do seu né, conforto emocional, do seu conforto natural, porque isso massageia o nosso ego. Então, abrir mão, né, da glória humana é uma necessidade. Se a gente não estiver disposto a abrir mão da glória que os homens nos dão, ou que a gente pensa que dá, nós não podemos ter essa intimidade com a glória do Senhor. Queridos, né, deixar de ouvir pessoas para ouvir somente Deus, não é tão simples quanto parece. Embora Deus ele se ofereça a todos, conhecendo o coração de cada um de nós, ele chama somente alguns para estar nesse lugar de, né, profunda intimidade com ele. Por quê, querido? Olha o que diz o Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então a intimidade do Senhor, onde ele revela a aliança dele, somente aqueles que o temem. E esses que o temem são aqueles que ele pode contar. E, querido, não é só para brilhar como brilhou Moisés ao descer do monte, mas para carregar o peso da sua glória. Também como Moisés decidiu carregar. E que peso! Moisés só não brilhou, não, ele não somente brilhou com a glória do Senhor, ele continuou carregando o peso da glória do Senhor, e muitas vezes nós queremos brilhar. Por que você está no ministério de música, no ministério de louvor, de teatro, de dança? Por que você quer ser um ministro de altar? A glória do Senhor que brilha em você enquanto ministra, brilha na segunda-feira, brilha na terça, de terça até o outro domingo. A glória do Senhor continua brilhando, você continua, né, carregando o peso dessa glória do Senhor. Porque Moisés tinha lá
pelo menos 3 milhões de pessoas esperando ele na sua volta. E ele precisava falar com aquelas pessoas, ser luz, ser glória de Deus para aquelas pessoas. Quando a glória de Deus brilha sobre sua vida, ela continua brilhando na vida de outras pessoas, através de você e de mim. Mateus 10:38. E quem não toma a sua cruz e não segue-me não é digno de mim. João 12:26. Quem me serve, fica tranquilo, líderes, eu já vou preparar, depois do culto já mando o esboço. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Mas, segundo aos Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A glória pesa. Então há uma tribulação momentânea, mas há uma glória eterna, embora venha com peso, ou glória a Deus que ela venha com peso, acima de toda comparação. É uma glória, que é um peso de uma glória, que está acima de qualquer tribulação e de toda comparação. Não há nada que se pode dizer que é tão bom quanto a glória de Deus. Queridos, essa intimidade profunda, ela exige que eu me desligue às vezes, até de mim mesmo, querido, e é justamente a nossa ansiedade que muitas vezes rouba a nossa vontade de estar a sós com o Senhor. Querido, isso está em mim, todo dia, todo tempo. Eu quero mais tempo com o Senhor, eu estou falando sério. Eu não estou falando só para para dizer que eu também. Não, é sério. Eu quero estar mais tempo com o Senhor, mas eu sou tão ansioso que eu não consegui até hoje está o quanto eu desejo, a minha alma deseja, o meu espírito deseja estar com o Senhor. Eu vim para cá mais cedo, hoje estava lá na nossa torre de oração que está aberto já, você pode vir orar durante todo o dia que vai estar aberto a partir de hoje, a sala 7 foi transferida para lá, então você vai orar lá. Estava lá orando e meditando sobre tudo isso. Deus, por que essa ansiedade maldita me rouba da sua presença todo dia? Tenho lutado com isso todo dia. É preciso, querido, mais do que nunca abrir um espaço nesse nosso mundinho pessoal, ou particular, e investir em quem realmente pode nos fazer felizes, nos fazer completos. O nosso mundinho nos cercou e contou histórias para nós gostosas de ouvir. E nós estamos tão concentrados nessas histórias boas que não nos atentamos para uma história melhor, para algo melhor. Grandes homens da Bíblia, eles tiveram experiências inigualáveis quando eles estavam sozinhos com Deus. Jacó, quando ele estava sozinho com Deus, ele foi abençoado, nós já falamos, ele teve o seu nome mudado, o seu destino mudado. Gênesis capítulo 32. O próprio Moisés, ele foi chamado quando ele se encontrava sozinho, pastoreando as ovelhas lá no Monte Horebe, lá em Êxodo 3. Elias, ele teve o seu ministério profético impulsionado quando ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. 1 Reis, no capítulo 19. Gideão, ele estava onde? Lá, malhando trigo no lagar. Ele estava, quando Deus chamou e teve uma conversa com ele estava lá sozinho para fazer dele um libertador de Israel. Em Juízes, no capítulo 6, fala isso. João Batista, ele pregava e vivia solitário no deserto. Mateus, no capítulo 3, fala isso. Cornélio, o que ele estava? Sozinho, quando ele recebeu a visita de um anjo que abriu a porta para a conversão dos povos gentios. E Pedro também embarcou nessa mesma direção. Ele estava sozinho no telhado, de igual forma no terraço. E ele teve a orientação para levar a mensagem do Evangelho. Leia isso em Atos, no capítulo 10. João, o discípulo amado, recebeu todas as revelações do Apocalipse quando ele estava numa ilha chamada Patmos. Ele estava sozinho. Quanta coisa acontece quando nós estamos sozinhos. Se nós queremos mergulhar, querido, profundamente em Deus, nós precisamos ter a coragem de subir no nível onde Ele está nos chamando a entrar. Se eu perguntar, quem quer aqui entrar nesse lugar onde Deus está? Você vai levantar a mão com certeza.
Mas não sou eu te perguntando hoje, é Deus. Eu quero saber se você tem coragem, quando se Deus te chamar para esse monte fumegante, se você não vai fazer igual aquela grande multidão. Não faça isso com a gente. Vá você, Moisés. Fale você com ele. Não se conforme, querido, em permanecer onde a multidão fica. Existe sim um lugar muito mais profundo, mais alto, muito mais íntimo. Mas observe que interessante, querido, esse fato, e esse é o próximo tópico da ministração. Quem quer penetrar a fundo em Deus, não pode, querido, confiar na sua memória. O versículo 4 diz: então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Eu não vou pedir para você levantar a mão, você que está anotando a palavra. Mas a partir de hoje você vai ter uma nova postura. Quando alguém, querido, te dá um recado que é sério, que você não pode esquecer, um aviso que você acha importante, o que é que você faz? Anota. Será que eu estou pregando alguma coisa importante? Será que quando você lê a Bíblia, você está lendo alguma coisa importante? Primeira coisa que a gente fala, espera aí que eu preciso anotar isso. Mas parece que quando Deus fala não é tão sério. Eu não preciso me preocupar tanto. Talvez Ele vá repetir isso comigo. Moisés entendeu que havia importância e havia propósito no que Deus estava falando para ele. Queridos, e isso fala de um interesse maior em executar as coisas, porém, em fazê-las, com todo zelo, como Deus mandou. Por que Moisés anotou? Porque eu quero fazer como Deus mandou. O nosso grande problema, querido, é querer fazer as coisas do nosso jeito, e a gente é muito descarado, eu estou falando a gente, todos nós, e usamos as frases diabólicas para as pessoas, às vezes para os nossos líderes e até mesmo para Deus. Além de eu estar fazendo, ainda reclama porque você está fazendo mal feito. Ninguém vai reclamar do que você está fazendo bem feito. Por que fazemos mal feito? Porque não anotamos como é, não seguimos o protocolo, não seguimos o mandamento, não seguimos a Escritura. Queremos fazer do nosso jeito. Ó pastor, eu sou voluntário, então tem que ser no meu horário, do meu jeito, e tá bom demais, se conforme com isso que eu poderia nem vir, é melhor você não vir. Porque você está pecando. Maldito, Jeremias 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Esse é o nosso grande problema, e por isso não somos mais abençoados, porque nós queremos fazer a obra do Senhor, não nossa, relaxadamente, do nosso jeito. Não, queridos, não basta a gente fazer certo para Deus. Para Deus, nós temos que fazer o certo do jeito certo. Se Deus falar para você, vá lá no centro, mas vai pela 19, vai por essa rua. Não, você acha melhor ter um atalho que é mais perto, mas vá a pé, irmão. Você acha que de carro é melhor? Esse é o nosso problema, querido, porque por isso nos damos mal. Eu sou um bom testemunho, já perdi de uma vez muito dinheiro, eu nem sei quanto é hoje, mas é muito dinheiro. Tranquilamente construiria vários templos desses. Por quê? Eu quis fazer bem, eu quis fazer coisa boa, mas do meu jeito. Moisés, ele conhecia muito bem, querido, esse zelo de Deus. Ele sabia o que significava, faça conforme eu te ordenei. Você já viu quantas vezes Jesus falou, está escrito, inclusive para o diabo. Quando o diabo foi tentar ele não falou, olha, eu acho, eu penso, eu li. Não, ele disse, está escrito. Ele já falou, é assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus falou várias vezes, está escrito na Bíblia. Para confirmar que o que ele fazia era obedecer o que estava escrito. Por que nós queremos às vezes ser melhor do que Jesus? Quantas vezes Deus tem falado, querido, conosco,
Mas antes mesmo de sair daquela porta, nós já esquecemos e não praticamos nada que a gente ouviu. Nós temos, querido, que nos atentar para essas palavras que o Senhor tem nos dito. E a melhor forma para a gente não esquecer o que nós ouvimos é escrever. Quando Deus quis falar ao povo, lá em Abacuque, Ele falou, foi o primeiro outdoor que existiu no mundo. Escreve com letras bem grandes e coloca em tábuas na entrada da cidade, para até aquele que passa correndo possa ler. Quando Deus falar com você, escreva. Você tem anotado todas as profecias que Deus falou para você? Ou você é daquele que fala, você gravou? Me passa gravadinho, porque e ainda gravado não ouve. Nós temos que nos atentar para essas palavras que o Senhor tem nos dito. E a melhor forma, querido, escute o meu conselho, é você não só ouvir, mas é escrever. Porém, mais do que caneta, mais do que papel, ela precisa ser gravada no nosso coração, porque é isso que vai trazer para nós bênçãos. Ouça o que diz Deuteronômio, no capítulo 11, de 18 a 20. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem como sinal nas mãos e prendam-as na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Isso merece um aplauso, fala a verdade, gente. Olha o que Deus está dizendo. Gravem essas palavras no seu coração e na mente. Amarrem como sinal nas mãos e prendam-os na testa. Ensine a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Ou seja, todo o tempo. Vai comer, palavra. Levanta, palavra. Deita, palavra. Bota na testa, bota. Pai, mãe, olha aqui para mim. Que valor você tem dado quando o seu filho chega na casa, depois de sair de uma aulinha bíblica aqui, de um tempo bíblico, cheio de vontade de experimentar a glória de Deus, né, com aqueles ensinos que ele recebeu na classinha, e ele está louco para decorar aquilo. O que é que você faz? Você ajuda? Você nem está aí. Quantas vezes você senta com o seu filho, como diz esse texto de Deuteronômio que nós lemos, para falar com ele sobre o que Deus falou, estudar a palavra com ele? Quantas vezes? A palavra de Deus, ela deve ser, querido, a prioridade nas nossas vidas e na nossa casa. A palavra de Deus, ela precisa ser prioridade na sua vida. Não existe nada mais importante na sua vida, nada mais importante para você fazer do que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Eu procuro, querido, antes de ler qualquer coisa, logo quando eu levanto, eu gosto de ler a palavra de Deus, para que ela seja a primeira coisa a entrar na minha mente. Êxodo 34, 27, escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos portões. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, eu fiz uma aliança contigo e com Israel. Deus tem uma aliança conosco, querido, mas é segundo estas palavras que precisam estar cravadas nos batentes das suas portas, da porta do seu coração. O que é que tem na sua geladeira? Imã do gaizeiro? Conta de luz, de água, boleto. Você aí reparou que às vezes na geladeira só tem coisa que acaba com o nosso dinheiro? Lembrete das tarefas das crianças, das tarefas domésticas, contas. E na sua camiseta? O que é que está escrito no seu caderno da faculdade? O que está escrito? Querido, eu sou meio cabreira. Pensa, não sou chato. Põe ao quadrado isso. Eu fico olhando algumas camisetas no jovem que dá vontade de
arrancar e picar ela inteirinha. Porque não tem nada de palavra de Deus, só tem de super-herói, de tudo quanto é porcaria, mas não tem nada de Deus. E tem uns aí que gostam de ouvir umas musiquinhas do mundo. Eu não sei porquê, querido, sinceramente. Qual a necessidade de ouvir música do mundo? Sabe quando você ouve a música do mundo, a mensagem que está transmitindo? É melhor do que as coisas de Deus. Eu gosto das coisas de Deus até, mas aqui eu tenho uma que é melhor. Porque eu duvido que exista uma música do mundo melhor do que as músicas que adoram o Senhor. Aliás, o primeiro instrumento e o primeiro músico foi levantado não para adorar mundanos e mundanas e demônios, mas foi para adorar a Deus. A música, ela existe para adorar a Deus. Fora disso, querido, não me venha com história. Eu sei que você está me ouvindo na internet, não tem problema. Não vou ficar em cima do muro. Música foi feita para adorar a Deus. E se você gosta de música que não adora a Deus, você está colocando algo e dizendo: eu tenho algo para ouvir que é melhor do que música que adora a Deus. Quando nós entendemos que é Deus que está falando, é imprescindível, querido, que nós não esqueçamos, porque o que nos afastará das maldições são as memórias do que Deus falou a nosso respeito. São estas coisas que vai nos afastar das maldições. Não confie na sua memória, querido. Escreva, leia, decore, medita, fale, pregue, testemunha. Isso vai afastar você do pecado. Mantenha sua chama acesa em Deus. Nunca nós vamos penetrar profundamente em Deus se a gente ter na memória esses caminhos certos que nos levam a essa intimidade. Se a gente não tem isso, querido, nós nunca vamos ter intimidade. Aí você pode me perguntar: mas pastor, é fácil? O véu se rasgou de alto a baixo, o caminho está escancarado agora. Eu posso, querido, se você arrancar as portas da sua casa, mesmo assim ela não vai estar aberta para qualquer um entrar. Nem a porta da igreja que é pública. Se isso aqui amanhecer aberto aqui, não está aberto para qualquer um entrar. O véu rasgou, mas não é qualquer um, essa porta tem dono. Para os casados, se lá na sua casa, o quarto do casal não tiver porta, não significa que qualquer um pode entrar lá e ter intimidade com o seu cônjuge. O véu foi rasgado, mas Deus continua santo, e Ele é o dono. O véu, ele se rasgou, mas não para qualquer um, todos podem ter acesso, porém, nem sempre todos terão acesso. O véu foi rasgado, mas pertence a um. O caminho dessa intimidade com o Pai é o Filho, Jesus. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Escute, querido, todos podem subir ao monte da presença do Senhor, porém, a Bíblia, ela pergunta e ela mesma responde: quem subirá ao monte santo do Senhor? O Salmo 24:3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? E aí ele dá a resposta: quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Como está, querido, a sua memória espiritual? Você consegue lembrar agora de tudo quanto você ouviu nessa ministração? Eu vejo algo mais, que Moisés levou ao ser convidado para penetrar na intimidade do Senhor. Na manhã seguinte, o versículo 4b, Moisés levantou-se e construiu um altar aonde? No cume do monte? Não, no pé do monte. Ele não tinha subido. Anote isso, queridos. Anote isso. Nunca construiremos altares no céu sem antes construir altares na terra. Nunca penetraremos em Deus no céu sem antes aprofundarmos nele aqui na terra, nessa nossa caminhada com Jesus. Não é o lugar de se ficar, querido. Essa nossa caminhada não é aqui, esse nível, terreno não é o seu lugar. Porém, não tem como chegar ao cume do monte sem passar por aqui.
sem passar pelo pé do monte, no cume do monte, aonde a glória do Senhor está. É impossível não se prostrar. É fácil adorar ali, mas é preciso adorá-lo ao pé do monte, porque é no pé do monte, querido, que nós encontramos as adversidades, é no pé do monte que estão as aflições. Porém, são as nossas atitudes no pé do monte que elevarão os nossos olhos para o monte. Quando o salmista disse, eu levo para o monte, os meus olhos para o monte, aí ele pergunta, da onde me virá o socorro? Porque a gente confirma isso, dá uma afirmação. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Não, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Então, na continuidade desse salmo, Davi ele prossegue exaltando o Senhor, ele continua falando dos atributos do Senhor, ele fala do Senhor como seu refúgio e fortaleza. Queridos, é óbvio que Davi ele passava por um tempo de adversidade, ele estava no pé do monte, mas que ele sabia em quem podia confiar. Então, naquele momento, talvez Davi estivesse ali no vale, no deserto. Uma coisa é certa, Davi, querido, ele não estava no cume do monte nesse momento. Mas sabe de uma coisa? Os olhos dele já estavam lá. O coração dele já estava lá no monte. Nossas adversidades, querido, elas não podem desconstruir o que nós já construímos em Deus. E esse é o nosso grande desafio como adoradores. Será que nós ainda não estamos tão satisfeitos com essas coisinhas do pé do monte, que nós deixamos de olhar para o lugar de onde vem o nosso socorro, o cume do monte? Preste atenção no que diz o versículo 1 desse capítulo 24. Depois Deus disse a Moisés, subam o monte a encontrar-se com o Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú, 70 autoridades de Israel. Adorem à distância, somente Moisés aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Então fica claro, querido, nessa postura, a nossa postura no pé do monte, que é essa postura nossa que vai construir, ou que vai pavimentar aí essa estrada que nos levará ao cume do monte. Essa estrada que nos levará à presença do Pai. Nós corremos o risco, sim, de gostar, de ficar olhando Moisés subir, e por ser confortável, ficar com Arão, Nadab, Abiú e o resto daquelas autoridades, ficar ali no pé do monte. Alguns dizem, que autoridade essa pessoa tem? Já ouviu isso? Uau, que autoridade, que unção. Mas ela queria isso, mas ela não está disposta a pagar o preço para estar lá no cume do monte. Não sabe, querido, e não quer nem saber que preço foi pago para a pessoa ter aquela autoridade. Estes são os que adoram de longe. Escute, amados, melhor do que ver alguém subir ao monte é você subir com ele. Amados, em Deus sempre tem um nível mais alto. E é verdade que não tem como subir ao monte sem passar pelo pé do monte. O pé do monte é necessário, mas não é um lugar para você permanecer. É só contemplar, só para você contemplar ali que você já está mais perto do cume do monte. Para isso que serve. Onde estão as palavras, querido, proféticas que você recebeu no pé do monte? Onde você escreveu? Ou já caiu no esquecimento? As coisas que Deus te falou no pé do monte, elas foram verdadeiras. Aonde você está agora, nesse momento? Não se preocupe, querido, se você está no pé do monte. Já é o início dessa jornada ao cume do monte. Mas resista à ideia de permanecer nesse lugar. O desejo de Deus é que você suba mais um pouco. Tudo que Ele te falou no pé do monte, querido, só tem um propósito: elevar os seus olhos para o cume do monte. É de lá que vem o seu socorro. Pé do monte fala também do exercício do nosso ministério sacerdotal. Antes de subir, Moisés ele não fez somente um altar. Ele deliberou funções, querido. Ele organizou o acampamento. Ele leu ao povo. Ele sacrificou ao Senhor. O versículo 5, em seguida enviou os jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor.
Se nós, querido, não assumimos o nosso ministério sacerdotal, ali, no pé do monte, nós nunca vamos subir ao cume do monte, porque o cume do monte é o lugar dos sacerdotes, aos servos, aos adoradores. Quando Deus te chamar, querido, não tenha pressa em sair da presença dEle, desse lugar. O versículo 12, disse o Senhor a Moisés, suba ao monte, venha até a mim, olha o que ele diz, e fique aqui. Quantas vezes você foi orar? Eu fui orar. E tocou o celular e a gente largou o Espírito Santo e Deus e os anjos, e até alguns demônios lá falando sozinho, a gente foi embora. Por causa de uma mensagem, de um clim, aquela peste daquele barulho do inferno. Agora, querido, Moisés ouviu isso de Deus. Suba o monte, vem até a mim e fique aqui, Moisés. Agora, você imagina a gente ouvindo isso de Deus. Porque a gente falar isso para Deus, a gente fala, né? Oh, Deus, vem, vem. Ora, vem, vem. E vem Deus, vem toda hora, né? Mas você ouvir de Deus é diferente. Vem. Vem cá, polaco, branquinho, transparente. Vem e fica aqui. Deixa a mulher e fica aqui comigo. E a mulher vai vir atrás, né? Querido, nós vivemos dizendo isso para Deus, mas ouvir isso de Deus é outra coisa totalmente diferente. O Senhor lhe sempre revelou ao homem o seu maior desejo, é de ter o homem por perto. Esse é o grande desejo de Deus, ter você perto dele. E é para esse lugar de intimidade que o Senhor nos fez e nos redimiu. E isso não quer dizer, querido, que aqueles que estão no pé do monte, estão num lugar que desagrada a Deus. Primeiramente, foi para esse lugar que Deus chamou Moisés, juntamente com esses outros 73. E eu quero dizer que existe aquele lugar, querido, que é melhor do que o pé do monte. É esse lugar do vem aqui, vem até a mim e fique aqui. Amados, o nosso papai, ele se alegra quando nós abandonamos essa ideia de fazer só o que nós gostamos para ficar no colo dele. Que graça tem a Melissa sentar, deitar no meu colo. Que graça. Deve ter, porque ela sempre está fazendo isso. O colo do Júnior deve ser bom, mas o meu não fica atrás não, né? Pé do monte, cume do monte. Não podemos fazer isso, querido, só porque as coisas não estão indo muito bem na nossa vida. Porque os problemas aparecem, as necessidades. Nós temos um pai amoroso que ele quer atenção. Você gostaria? Aliás, a gente não gosta, querido. O filho só fica pedindo, só vem quando pede, quando quer alguma coisa. Especialmente quando nós estamos no pé do monte. Nós temos esse pai amoroso, querido. Quando nós estamos no pé do monte, dali para o monte é um pulinho. O pai procura adoradores. Essa palavra também, ela tem um significado de beijar a face do Senhor. Quanto tempo faz que você não beija a face do seu pai? Você já reparou que um beijo faz toda a diferença? Ontem a dona Judite ficou tentando beijar o seu Daniel. Está aqui o seu Daniel? Cadê o velhinho? Olha lá. Ai, que coisa, ficou tentando agarrar o velhinho. E ele, não, o pastor falou que não pode. Foi um teatrinho que eles fizeram aí com o evento do jovem, porque não sabe. João 4:23, no entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores, são esses os tais que o Pai procura. Quem procura porque não está fácil de achar. O Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Ele está te chamando, querido, vem cá e fique aqui comigo.
vem aqui, fique aqui comigo. E o que nós vemos logo a seguir foi uma sequência daquilo que a glória do Senhor faz. A primeira coisa que o Senhor faz é nos usar para dar direção aos perdidos. Ele faz o que? As tábuas da lei. E isso fala sobre o cuidado de Deus para a nossa proteção. Logo após a revelação da sua glória, diz que uma nuvem densa muda todo aquele cenário, daquele ambiente. E isso acontece quando nós penetramos a glória de Deus. Tudo muda, tudo se transforma na nossa vida. Nunca mais a gente vai esquecer ou ficar longe dessa experiência. E mais, querido, é na glória do Senhor que acontecem os milagres. Sabe, querido, nesse lugar da glória do Senhor, não há outra necessidade que não seja Ele próprio. Então, é nesse lugar que 40 dias parece não ser nada. Moisés ficou sem comer, sem beber, sem nada, 40 dias nesse lugar. Aonde, querido, eu te pergunto, e eu me pergunto também, aonde nós queremos chegar com a nossa adoração? Ou aonde você quer ficar com a sua adoração? No pé do monte ou no cume do monte? Para concluir, lembre-se, deixa de fazer o que é bom. Abre a mão do que você acha que é bom. Vir no culto aos domingos só é bom, mas eu prefiro 1000 vezes orar, estar com o Pai. Ah, pastor, falou isso para eu parar de vir no culto? Não, eu vou continuar vindo e não fico sem essa comunhão. Mas melhor é estar com Ele. Vir aqui ao pé do monte, multidão, dos 73, lá eu e Ele. Lembre-se também que quem quer penetrar fundo em Deus, não pode confiar na sua memória. Também, nunca nós vamos construir altar no céu, sem antes que construamos altares aqui na terra. Você quer tocar os céus com a tua adoração? Toque a terra. Invada a terra com a sua adoração. A adoração que vai subir aos céus é a adoração que é feita aqui na terra. Lá no céu, está cheio de adoração. As falsas adorações nem é ouvida, porque aquele ambiente é impregnado de adoração. Só as verdadeiras conseguem, invadir, penetrar aquele lugar. E o último, quando o papai te chamar, nunca tenha pressa de sair da presença dele.